E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer por ti? Diz-me, que é que tens na tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda outra vasilha. Porém ele lhe disse: mamãe, não há mais vasilha alguma. Então o azeite cessou. E o versículo 7: então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o que tem, paga a tua dívida, e tu e teu filho e teus filhos viverão do resto. Lendo esses textos, a gente entende o contexto, a gente entende a história que foi narrada aqui. Em 7 versículos, a Bíblia, a história desta mulher, já dá para que a gente possa entender muito bem. Ela estava passando dificuldades naquele momento. Ela disse que estava em casa com os filhos. De repente ela escutou que alguém batesse na porta dela, e quando ela abriu a porta, ela se depara com alguns homens, que hoje nós podemos denominá-los como agiotas. Ela não tinha mais o esposo, e ela vai até um homem de Deus, ela vai até um profeta e diz: meu marido, teu servo, morreu. E ela diz: e tu sabes que meu marido temia ao Senhor, mas veio os agiotas para levar meus 2 filhos para serem servos. Estava aproximadamente no ano 850 a.C. de Jesus, e Jorão era o rei de Israel, das quais reinou por 12 anos. Josafá era o rei de Judá, das quais reinou por 25 anos a nação de Judá. Havia uma escola de profetas, das quais Eliseu encabeçava, e Eliseu havia sido aluno da escola de profetas, das quais Elias, lá atrás, havia sido professor. Essa mulher era uma esposa de um dos discípulos do profeta. Ela tinha acabado de perder o seu marido, e agora estava prestes a perder os 2 filhos. Possivelmente era uma jovem viúva. E quando a gente começa a ler esses 7 versículos, a gente percebe que homens de Deus também cometem erros. Poderíamos nominá-los vários: Abraão, Moisés, dentre tantas outras pessoas. E nós sabemos que mulheres de Deus também cometem erros. E por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Romanos 3:10 diz que não existe um justo sequer. Então, homens e mulheres que estão caminhando rumo à Canaã celestial, estes homens e estas mulheres que estão enfrentando os desertos espirituais da vida, cometem erros. Mas toda vez que eles cometem erros, que eles buscam a Jesus, eles sabem, e nós sabemos, que existe um advogado junto ao Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo. Mas quais eram o motivo então que levaram aquele homem a contrair a dívida? Existe uma possibilidade. No período que Jesus viveu aqui nessa terra, muitas pessoas foram testemunhas oculares, os apóstolos, os discípulos, aquela multidão que vivia naquela época. E neste período também havia um homem chamado Flávio Joséfos, um grande historiador. E ele diz em um dos seus relatos que possivelmente este homem, citado em 1 de Reis 18:4, que diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, ele menciona Obadias,
tomou 100 profetas, e a Bíblia menciona que de 50 em 50 Obadias escondeu estes 100 profetas, 50 em uma cova e 50 em outra cova, e ali sustentou estes homens com pão e água. Era difícil a pessoa ter pão em casa na época, e este homem era aluno da escola de profeta. Possivelmente ele não tinha dinheiro, e ele pegara dinheiro emprestado para alimentar estes homens que estavam escondidos. E por que estavam escondidos? Porque um rei de Israel, um ungido de Deus, o rei Acabe, casou com uma mulher que não era do povo de Deus. E aquela mulher, então, quando ela vem para Jerusalém, quando ela vem para o seio de Israel, ela traz consigo todos os seus deuses que o povo dela, que a nação dela adorava, menos o Deus de Israel. A Bíblia menciona, humanamente falando, qual foi o erro do homem mais inteligente dessa terra. E Ellen White diz que não houve antes e não haverá depois, até a volta de Jesus, um homem tão inteligente como o rei Salomão. Neemias 13:26 diz que o erro de Salomão foi casar com uma mulher que não era do povo de Deus. No Antigo Oriente, as viúvas por si mesmas já eram muito vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta ficava ainda mais exposta a passar dificuldades. E por quê? Porque os profetas do passado eram homens poderosos, mas esses homens poderosos, eles viviam na provisão diária de Deus. Vocês conhecem a história de todos os profetas, os 12, e nós sabemos que 11 morreram assassinados. Um morreu de morte natural, que foi João, e um deles, Pedro e João, estava adentrando uma das portas de Jerusalém. Nós conhecemos essa história também. Eles estavam adentrando uma das portas de Jerusalém, e quando eles estavam entrando, um homem estendeu a mão a eles e pediu uma esmola. A Bíblia menciona que ele estava olhando para baixo, porque teve um momento que Pedro diz: olhe para nós. E nós conhecemos que Pedro e João também eram poderosos. A Bíblia diz que depois que Jesus ascendeu aos céus, as pessoas que tocavam na roupa de Pedro, de Paulo, as pessoas que simplesmente passavam pela sombra desses homens poderosos, eles eram curados. Mas a Bíblia também nos dá o antídoto. Se nós queremos ser pessoas poderosas, homens, mulheres, crianças poderosos hoje, Romanos 1, versículo 16 diz: leia os evangelhos de Deus. E é isso que nós precisamos agora, no fim do poder: reavivamento e reforma. Não existe reforma sem reavivamento. Não existe reavivamento e sem reforma. Reforma sem avivamento é sentimentalismo. Reavivamento sem reforma é legalismo. Reforma e reavivamento prepara um povo para a vinda de Jesus. E essa mulher estava em desespero. Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher, e ela chegou ao profeta de Deus clamando por socorro. Ela foi procurar uma pessoa idônea. Hoje nas redes sociais você observa jovens, meninas, 12, 13 anos, dando conselhos amorosos. E pasmem vocês, existe uma multidão de jovens que seguem essas pessoas e pedem a elas conselhos. 12, 13, 14 anos de idade. Na época que aconteceu esse fato, houve um período que um rei chamado Hammurabi foi o criador de um código chamado Hammurabi, aproximadamente no ano 1700 antes de Jesus. Esse rei Hammurabi foi o responsável por esta lei ou este código. A lei israelita permitia como forma de proteção ao credor, porque se eu peço dinheiro emprestado a alguém, eu tenho que devolver, nada mais justo. Estou passando dificuldades, eu peço dinheiro emprestado, a pessoa me empresta na confiança de que eu devolva. Os agiotas emprestam a juros, e a juros
exorbitantes, mas você tem consciência disso, você vai e pega, então você tem que pagar. A lei dos israelitas, como forma de proteção ao credor, se tomassem os filhos emprestados, que se tomassem os filhos para que pudessem pagar a conta, para que trabalhasse até que a dívida fosse quitada. Mas em Deuteronômio 15, de 1 a 18, diz que há uma ressalva, para que isso não fosse feito em tempos de fome ou de grandes necessidades. E esse período era um período de fome. E esse período que aconteceu este fato era um período de grande necessidade, mas esse período também era um período de que uma nação inteira praticamente havia se esquecido de Deus. É lógico, é evidente que essas leis não seriam respeitadas, e possivelmente existe uma outra linha de raciocínio, que ele houvesse pedido emprestado de outras pessoas. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, como eles voltaram de Babilônia, do cativeiro para Jerusalém, e começaram a reconstrução das muralhas, a reconstrução do templo. Havia muitos que voltaram, depois que voltaram do cativeiro para Jerusalém, começaram a cobrar a dívida de que havia feito no passado. E naquele momento, os líderes de Israel que voltaram, eles acabaram com isso. Seu apego era urgente. Os filhos seriam levados. A separação neste momento era iminente dos filhos, e esta separação seria demais para aquela jovem viúva. Acabara de perder o marido, e agora? Perderia os filhos também? Ela veio a Eliseu demonstrando muito respeito e humilhação. Ela relembra da vida piedosa que o marido levava, uma vida de contrição, uma vida de oração. E tudo quanto nos aflige, devemos colocar nas mãos de Deus em oração. Por isso Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente anda pelas ruas da cidade, trabalho, em casa, parece que existe algum tipo de peso sobre nossos ombros que a gente está quase difícil de suportar. Às vezes a gente quer carregar este peso sozinho, e a gente esquece de que tem um Deus do nosso lado. A gente esquece que tem um anjo protetor do nosso lado, e esse anjo protetor, ele é muito poderoso. Se você me perguntasse hoje qual é o poder de um anjo, eu não saberia precisar. Mas em 2 de Reis, capítulo 19, nos dá uma ideia de que em uma noite, um anjo de Deus, não sei se era o anjo mais forte, se era o anjo mais fraco, ou se era o anjo mediano. Eu não sei também se tem essa classe de poderes entre os anjos, mas o que eu posso dizer para você é que um anjo em uma noite destruiu 185.000 soldados assírios. E a esses os anjos que nós temos ao nosso lado, o anjo que você tem ao seu lado enquanto você está na igreja, na sua casa, por onde quer que você vai. No dia que eu fiz o culto fúnebre de meu pai em Roda de Moura, Rondônia, na Central, meu pai estava do meu lado, e naquele momento eu disse que ali estava terminando a missão do anjo protetor do meu pai. A minha família estava na frente. Eu quase não suportei fazer o culto fúnebre do meu pai, mas eu disse: a primeira pessoa, eu acredito que meu pai vai ver quando ele ressuscitar ao toque da 7ª trombeta, que a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:16 fala, vai ser o anjo da guarda do meu pai, Jesus. E depois, se a minha família, se eu e a minha família nos prepararmos, nós também poderemos abraçar o nosso pai. Meu pai descansou no Senhor, e ele descansou, irmão, esperando a manhã radiosa, assim como esta jovem mulher. Vou antecipar o sermão. O sofrimento de perder o marido já era iminente, quanto mais perder os 2 filhos. Iriam ser escravos, estariam na mão de quem? Fazendo o quê? Seriam maltratados? As perguntas que martelavam na cabeça daquela jovem mãe. Meus filhos, ela dizia, minha herança, foram criados na palavra de Deus, agora seriam lançados na mão de pessoas incircuncisas. Quais deuses eles serviriam se eles fossem levados como escravos?
A dor e o desespero daquela mãe era grande, mas Deus nunca desampara seus filhos. E depois da tempestade das quais nós enfrentamos, vem a bonança. Ela seguiu a palavra profética de Deus através do profeta Eliseu, e o óleo não parou enquanto ainda estava vazio as vasilhas. A segunda instrução de Eliseu foi que ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do que sobrasse. A viúva que clamava pela vida dos seus filhos foi atendida para muito além do que ela imaginava. Por isso Jesus disse em Malaquias 3, de 6 a 10: se eu não for abrir a janela dos céus e derramar sobre cada um de vocês bênçãos sem limites. Mas o fato é que ao longo da nossa vida é nós que colocamos uma barreira entre nós e Deus, porque às vezes ao longo da nossa caminhada nós nos esquecemos de devolver os dízimos e as ofertas. Nós que colocamos esta barreira, porque Ele diz: provai-me nisso, se eu não vou abrir as janelas do céu. E na casa de onde vocês moram, aqui na igreja, alguém por fora não consegue abrir a janela, é só por dentro. É só do céu para Deus derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Com certeza ela não imaginou tanta bênção. Deus usou o que ela possuía para multiplicar o recurso e para realizar aquele milagre que precisava. Diante do clamor de Deus, aquela viúva procura um homem de Deus. Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora e interveio, e Deus está compadecendo de nós agora. Às vezes existem alguns questionamentos: por que Deus permite que as coisas aconteçam? Por que Deus permitira que 11 dos 12 apóstolos fossem assassinados? Por que Deus permitira que João Batista, o seu primo, fosse decapitado? Por que Deus permitira que numa manhã de sábado, aquela jovenzinha Andressa Barragana, que havia começado o seu ministério aos 9 anos de idade, e ela já tinha 14 anos, lá no Rio Grande do Sul, ela tinha 14 anos de idade, por intermédio dela, a mãe e as irmãs já haviam se batizado na igreja adventista, e ela foi por intermédio da avó, só a avó dela que era adventista na época. O pai ainda não havia tomado a decisão. Andressa Barragana tornou-se uma grande oradora, mesmo com 14 anos, e no sábado pela manhã, ela estava se dirigindo para uma das igrejas aonde ela seria a oradora daquela igreja. Mas antes de chegar na igreja, algo inesperado aconteceu. Houve um acidente. O carro das quais ela e a mãe e as irmãs estavam chocou de frente com o caminhão, vindo todas a falecer. Aí você pode se perguntar: mas a Bíblia não diz que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem e os defendem? Por que então que Deus permitira que essa brutalidade acontecesse? Ora, ela estava indo para a igreja no sábado pela manhã, ela iria pregar naquela igreja, as pessoas estavam ansiosas, porque com 14 anos de idade, já havia levado pouco mais de 100 pessoas aos pés de Jesus. Andressa Barragana, o grupinho do PG da casa dela. Mas existem alguns porquês, irmãos, que nós saberemos só na eternidade. Quão precioso é aos olhos de Deus aqueles que descansam no Senhor. Imagina se vocês hoje, na volta de Jesus, aquele estudante de profeta que seria um futuro pastor, ele falecera, ele contraíra aquela dívida, mas aquela dívida mal sabia a esposa que teria dinheiro para poder pagar a dívida e se tornar uma empreendedora e viveria pelo resto da vida deles com aquele óleo, porque eram poucas as pessoas na época que tinham azeite. E eu fico imaginando então, ao toque da 7ª trombeta, quando Jesus voltar, os que morrerem em Cristo ressuscitarão, aquela família ressuscitará.
Então, quando aquela jovem viúva encontrar o marido, que já vai estar perfeito, haverá um momento que ela vai olhar para o esposo e dizer: olha, quando você faleceu, você deixou uma dívida, mas eu quero dizer para você que você estava se preparando para ser um profeta, para ser um pastor. Eu quero dizer para você o que o nosso Deus, o Deus de Israel, fez por mim e pelos nossos filhos. Talvez os filhos crescerem e casarem, talvez ela vai dizer: olha, esses são os nossos filhos, olha como eles estão homens. Essa aqui de repente são as suas noras, são seus netos. Mas o Deus de Israel fez um milagre na nossa vida, e ela vai contar a ele tudo o que aconteceu. E lá no céu, Ellen White diz que nós teremos surpresas também, pessoas das quais nós nunca pensamos estar dentro da igreja, e nós nunca a vimos, mas veremos no céu. Talvez veremos pessoas como Michael Jackson, que nasceu no lar cristão, Elvis Presley, que nasceu no lar cristão. Talvez no último minuto de vida de Elvis Presley ele se arrependesse de coração. Em 1976, Elvis Presley escreve um hino curto de 2 minutos e pouco, das quais se titula Help Me, Socorre-me. E Elvis Presley, nesse hino, então, ele pede para Deus incluir ele nos planos divinos. Está na internet a música. Mas a fama, o dinheiro, a riqueza e o poder falavam mais alto. No ano de 2016, o cantor Prince também morreu, e Prince nasceu no lar adventista nos Estados Unidos. Talvez teremos alguns porquês que só lá no céu nós saberemos. É isso que nós devemos ter em mente. Deus está interessado em resolver os nossos problemas financeiros. Deus está interessado em resolver nossos dilemas familiares. Deus está interessado em nos prover de alimentos saudáveis. Deus está interessado em prover alimento para toda pessoa. Que o sermão desta manhã de sábado, 2 de Reis, capítulo 4, você possa levar para o resto da sua vida, sabendo que Deus está disposto a abençoá-los, a mim também. Mas a gente, como cristão hoje, nós precisamos buscar a Jesus. Por isso ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que nós precisamos ter em mente. Como eu antecipei um pouco o meu sermão, acredito que a jovem tem um hino final para cantar. Que nós possamos colocar em mente, que nós possamos ter a certeza de que Jesus está todos os dias ao nosso lado. Não importa o que nós fazemos, não importa o que ficou para trás, o importante é de agora para frente, é você tomar a decisão de estar ao lado de Jesus, de colocar as suas vidas nas mãos de Jesus e dizer: Pai, ajude-me, e entender que não é só o pastor distrital que tem a obrigação de dar estudos bíblicos, não é só o ancião ou as anciãs que virão a ser ordenadas, ou os diáconos e as diaconisas que têm a missão de dar os estudos bíblicos. É cada um de nós. Se eu, como cristão, nesse ano dizer: Senhor, ainda tem quase meio ano, ajude-me ao longo desses meses que falta a encontrar uma pessoa a dar estudos bíblicos. Se todos os adventistas do Brasil e do mundo hoje dissessem: Senhor, uma pessoa eu quero encontrar e dar estudos bíblicos a ela, que o Espírito Santo me use, me capacite, que essa pessoa possa entender e aceitar Jesus. Porque Ellen White nos diz que anjos comissionados vão à frente. Pode vir para frente, irmã. Que anjos comissionados vão à frente, preparando o caminho para que você, para que eu, juntos possamos ser arautos do Evangelho e propagar a mensagem. A irmã vai cantar agora.